A história de Sunfyre, como a de todos os dragões da família Targaryen, é recheada de simbolismo. De seu nome à sua aparência, George constrói as pontes que entregam na trama os paralelos aos ícones da mitologia do mundo real. Em um único personagem temos a representação de riqueza, beleza e poder. E se você, assim como eu, também considera os dragões personagens dessa história, temos em Sunfyre um prato cheio de simbolismos e significados. Galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui nessa série de vídeos falamos sobre os dragões de Westeros e suas histórias. Se você curte esse tipo de conteúdo, não deixe de conferir os outros vídeos da playlist. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sunfyre o Dourado, como foi apelidado por seu montador original, o então príncipe Aegon Targaryen, tinha em sua aparência a maior chamativa para o seu personagem. Descrito com escamas douradas brilhantes e com membranas rosas, Sunfyre tinha sido coroado pelo arquimestre Gildain como o dragão mais lindo já visto no mundo. A série tinha em suas mãos uma tarefa muito difícil de ser executada para fazer jus à tamanha descrição dada nas páginas. A aparência de Sunfyre era para ter tido um cuidado especial, pois o dragão tinha uma reputação de extrema beleza a ser demonstrado nas telas. E apesar de achar que a série fez um bom trabalho, Sunfyre aparece aqui também com os mesmos problemas dos outros dragões metálicos em House of the Dragon. As escamas do dragão de Aegon não têm tanto brilho como o esperado, talvez pela forma que o universo como um todo é representado pela adaptação da HBO, ou simplesmente uma decisão dos roteiristas ao confrontar a suposta realidade com a descrição dada pelas fontes de Fogo e Sangue. Mas o brilho das escamas não foi o único elemento que foi apagado pela série. Suas membranas rosadas tiveram sua cor característica também comprimida. Ao invés do rosa choque ou até mesmo um rosa claro, foi escolhido para Sunfyre um amarelo desbotado com apenas um resquício de rosado. Isso foi algo que foi alterado da primeira para a segunda temporada. Já a morfologia do dragão foi feita de maneira certeira. Podemos notar uma simetria impecável em todo o corpo do dragão, um claro traço levado em consideração para julgarmos a beleza de seres vivos. Ainda sobre a morfologia de Sunfyre, ficou claro a origem de seu ovo, por possuir dois chifres proeminentes da Silverwing e a coloração da vertente amarelo metálica de Vermithor. A série nos dá indícios fortes que Sunfyre é da linhagem dos dragões do casal real precedentes a Viserys e Aemma, o rei Jaehaerys e a rainha Alysanne. Entre mais detalhes sobre as linhagens e a anatomia dos dragões em geral nos vídeos com esses títulos aqui mesmo no canal. Sunfyre, que também carrega em seu nome um paralelo ao astro, vemos que na história tem papel fundamental para o desfecho da dança. E em sua aparência após a Guerra Civil, faz uma correlação direta com o estado da casa e da dinastia Targaryen como um todo. Assim como a maioria dos dragões da casa Targaryen, não sabemos a data exata que seu ovo eclodiu. Porém, se julgarmos a primeira aparição do dragão na história e a data de nascimento do seu montador original, podemos concluir que Sunfyre aparenta eclodir entre os anos 105 e 110 após a conquista. Para poder voar com Aegon, que nasce no ano 107, o dragão precisava ter um tamanho apropriado, que geralmente é atingido entre os 10 e 15 anos de idade. Sunfyre é dito que era grande e pesado e um lutador formidável apesar da sua juventude, o que indica que Sunfyre poderia ter tido um crescimento acelerado ou no mínimo ter se desenvolvido mais rapidamente que os outros dragões da mesma idade. Algo que a série não nos mostrou ou fez questão de explicar é como os dragões mais jovens ganham tamanho ou aprendem a lutar. Porém, mesmo sem esses indícios tanto na série quanto no livro, podemos imaginar que os dragões de Aegon e de seu irmão Aemond faziam voo juntos, e quem sabe até simulavam manobras de combate ou pequenas altercações. Diferente da série, no livro, os irmãos filhos de Alicent eram unidos e não havia suspeita de disputas internas. O Aemond é descrito em Fogo e Sangue como um irmão leal e obediente à causa do seu irmão mais velho Aegon. A série quis trazer uma camada dramática ali entre os dois, que se baseia em um suposto bullying praticado por Aegon e Jaehaerys ao longo dos anos, o que contradiz muito dos personagens e suas motivações no livro. Até mesmo altera o primeiro combate que veremos Sunfyre participar. Lembrando que, de acordo com as evidências que a série trouxe pro canon, os dragões sentem as dores físicas e emoções fortes que seus montadores sentem. Então as investidas de Aegon com o objetivo de ridicularizar o irmão são também sentidas pelos dragões aos quais eles são ligados. Sunfyre, então, se expandirmos a personalidade de Aegon como é mostrado na série, teria uma camada de brincalhão, mas ao mesmo tempo idiótica. Talvez a sua destreza em combate venha das incontáveis horas que os príncipes, inclusive Aegon, passavam treinando no pátio do castelo sob a supervisão de Coa. Lembrando que ambos os personagens são retratados bem diferentes na série, então nas telas podemos assumir que Sunfyre teria mais um ar de playboy inconsequente, da mesma forma que Aegon é retratado. Isso muda bastante o teor do combate que vimos no episódio 4 da segunda temporada, pois se Sunfyre não tem experiência nenhuma, mesmo que somente em tom de brincadeira com Vhagar e Aemond, a batalha de Pouso das Gralhas e as ações do Caolho e sua dragão vêm como uma traição ainda mais forte.
E outro ponto que senti nos breves momentos de Sunfire na tela da adaptação foi uma camada de inocência representada pela forma que o dragão interage com Aegon, quase que como um cachorrinho acostumado a somente voos de passeios pela capital com o príncipe, abrindo as suas asas e membranas apenas para o deleite visual dos espectadores em solo, quase que um dragão de exposição. Talvez o Aegon da série somente voava com Sunfire por prazer, sem nenhum objetivo como seus antepassados faziam em progressos reais e ida a torneios. A trama no livro e na série nesse momento da história está se desenrolando e focava em outros personagens e locais. Assim, foi deixado de lado todo esse contexto para entendermos mais da personalidade de ambos Aegon e Sunfire. Porém, quando o Aegon então decide voar com Sunfire para Pouso das Gralhas, na versão da série fica com uma conotação ainda mais inconsequente e impulsiva, pois o que dá para entender pela série é que Sunfire também não tem experiência em combate ou em treinamento. E aqui o Aegon levaria ele sozinho para a batalha. Diferente do livro, onde o rei e seu dragão vão acompanhados de Veiga e Aemond. Na série, o acontecimento é mais agravado ainda pelo fato de Aegon estar alcoolizado ao ir à batalha. A clareza do montador é imprescindível para garantir a desenvoltura da dupla em combate, seja esse combate apenas contra tropa em solo ou contra uma possível dupla de dragão e montador adversários. Agora, juntando todos esses fatores, a única analogia que eu consigo fazer do evento mostrado pra gente na tela é a de um Golden Retriever ser enfiado em uma rinha contra um experiente Rottweiler. E pior ainda, com seu montador bêbado. Olha gente, pra mim não faz o menor sentido como o evento se desdobrou na série. Mesmo com todo o apelo emocional, a forma que o pré-batalha foi conduzido foi horrível. Sunfire, que até então tinha poucos segundos de tela, foi mostrado com uma personalidade extremamente dócil. Inclusive até mesmo com seu som característico parecendo como um uivo canino. Todo o contexto visualmente apresentado e as motivações dos envolvidos no final pintaram um quadro bem trágico pro dragão de Aegon. Ah gente, e alguém tem que falar isso, mas os roteiristas transformaram o Aegon da série em um verdadeiro lixo humano. E você vai ter que me desculpar, mas todos os personagens homens da série são completamente destroçados pela sala de escritores de A Casa do Dragão. E no final das contas sobrou pra Sunfire nessa história deprimente e bem diferente da contada em Fogo e Sangue. Nas páginas a gente tem o mesmo resultado da batalha, porém é desenvolvida de uma forma que faz mais jus à descrição do dragão e de seu montador. Nas páginas, além de Sunfire demonstrar bravura ao confrontar Meleys e Rhaenys primeiro, comunica pra gente que realmente ele tinha mais desenvoltura que os outros dragões da mesma idade. E Aegon, por estar junto de Aemond no planejamento e execução da emboscada, também mostra uma coesão maior no time verde. Os ferimentos de Sunfire e Aegon foram causados por Meleys, tanto nos livros quanto na série. Porém, na série, Sunfire foi completamente dominado pela Rainha Vermelha, enquanto nas páginas ele conteve um dragão com o dobro de sua idade e bem maior que ela. Todos os personagens do time verde são claramente colocados pela série na postura de vilões. É retirado deles qualquer traço de dignidade ou competência, e isso respinga aqui até nos dragões. Mas calma, eu não vou transformar esse vídeo aqui nas minhas críticas e a demonização dos homens pela série. Afinal, a história de Aegon e Sunfire não acabam aqui. Se você não leu Fogo e Sangue e não quer tomar spoiler da série, aqui é o momento de parar o vídeo. Eu agradeço por você ter assistido e espero que você não perca as esperanças de rever o Dragão Dourado nas telas novamente. Mas se você já leu as páginas, sabe que agora Sunfire e Aegon terão uma virada de personalidade severa. A reunião entre Aegon e Sunfire parece que será diferente nas telas da adaptação da HBO. No livro, Sunfire reaparece em Pedra do Dragão após Aegon também chegar até a ilha. Já a série, de acordo com a cena que teve o áudio vazado, aparenta fazer essa reunião no local onde ambos o rei e o dragão se viram pela última vez, nas florestas ao redor de Pouso das Gralhas. Na cena em questão, gravada à noite, o Aegon grita em um discurso que parece ser destinado às forças leais a Rhaenyra, provavelmente os homens da Casa Multon. Ele esbraveja palavras intimidadoras e reafirma seu título de rei e herdeiro da linhagem Targaryen, enquanto manda os homens recuarem. Além disso, no final do discurso temos a diretora, ou alguém com um megafone, falar o nome Sunfire, como se desse a entender que o dragão entrasse em cena nesse momento. Vimos aqui no canal poucas semanas atrás, em outra notícia vazada, que os homens da Casa Multon serão atacados de surpresa por Sunfire. Então o reencontro de Aegon com seu dragão se passa na noite desse mesmo dia, e que provavelmente será parte do último episódio da terceira temporada. Muito interessante como a série escolheu lidar com essa reunião, que no livro deixa muito espaço para a mágica ligação entre o dragão e o montador ser o fator principal no reencontro. A série optou por um caminho mais pé no chão, onde Aegon vai até o local onde teve o último contato com seu dragão. Agora, como ele chega até lá, são outros 500. Até mesmo se a motivação dele para ir até o local é a busca pelo seu dragão de fato. Mas isso teremos que esperar a série ao ar para entendermos como se encaixa no enredo. Porém, a cena com áudio vazado promete muito. Para surpresa de ninguém, o Tom Glencairn entrega um discurso poderoso
e a cena sem dúvidas vai ser um dos pontos altos da terceira temporada. No livro, após a batalha de Pouso das Gralhas, Sunfyre é deixado sob os cuidados de Homens dos Verdes, a mando de Cole. No local de sua queda eram entregues bezerros e ovelhas para Sunfyre se alimentar. Além disso, a cena em que os homens da Casa Multon, liderados pelo próprio Lord Wallace, são quem planejam um ataque a Sunfyre e em seguida a retomada do pequeno castelo. No livro é descrito pra gente que Sunfyre se recupera ao passar de uma quinzena e consegue repelir o ataque de Wallace, matando o próprio Lord Multon e outros 60 homens leais ao Senhor de Lagoa da Donzela. Porém, nas páginas, Sunfyre ainda demoraria um tempo até se reencontrar com Aegon, inclusive iria fazer uma espécie de covil nas cavernas de Ponta da Garra Rachada. Só então, depois de um tempo, ele voaria para a Pedra do Dragão, onde lá encontraria-se com Aegon. E no livro essa reunião é deveras mística, né? Pois o Aegon não costumava voar Sunfyre até a Pedra do Dragão e não se sabe como o dragão resolveu ir até lá. E apesar de ser o seu local de nascimento, eu suspeitava durante a leitura que a conexão entre o montador e o dragão era essa forte motivação que fez o dragão dourado voar até o castelo. Pois, de acordo com seus costumes, era para Porto Real que o Sunfyre deveria retornar e não para a ilha que ele não havia visitado após seu nascimento. Eu acho que esses elementos foram completamente ignorados pelos escritores da série, e aqui nas telas acredito que não teremos esse período em Ponta da Garra Rachada e uma reunião prematura em Pouso das Gralhas. A série, inclusive, se seguir esse rumo, tem chances de remover a fábula onde Sunfyre teria atacado e matado o dragão selvagem Grey Ghost. Nas páginas, o acontecimento era tido como uma história de pescador, porém as evidências apontavam para ser Sunfyre o responsável pela morte do dragão selvagem. Grey Ghost nas páginas é descrito como um dragão tímido e que na versão da semeadura do livro também fugiu e não foi domado por nenhuma das sementes. Na série a gente nem viu o pálido dragão, eu acredito que ele foi realmente cortado. Isso me leva a crer que a sua morte pode ter sido também apagada seguindo a linha da trama da adaptação. Outra alternativa é que a cena também ocorra e a luta aconteça em algum momento após a chegada de Aegon com Sunfyre em Pedra do Dragão. Porém, eu acho muito improvável que eles incluam essa cena apenas para agradar os fãs. Uma parte dessa história será diferente e ficará faltando pelo que imagino que a série vai fazer. Os voos de Sunfyre e Aegon, onde ambos reganham as forças. A recuperação de Sunfyre e Aegon muito se deu pela conexão entre dragão e montador. A união entre eles e os voos contínuos foram, ao meu ver, os responsáveis pela reabilitação tanto de Aegon quanto de seu dragão. Eu falo mais sobre a ligação dragão e montador e a saúde deles no vídeo Por que Viserys ficou tão doente. E também não imagino como que a série vai lidar com os preparativos para a próxima altercação que o Sunfyre e Aegon vão participar nos livros, o combate com Mundência e Bella. As páginas contam que Aegon voa com Sunfyre sobre o Monte dos Dragões para tomar o castelo, e logo Bella e Mundência alçam voo para interceptar o rei e seu dragão, ambos mazelados. É notado nas páginas que Mundência era muito ágil e, apesar de menor, apresentava uma grande ameaça ao dragão dourado. A batalha se passa também em uma noite, onde é dito que as labaredas dos dois dragões iluminaram os céus. Na descrição do combate, lemos que Mundência se esquiva das chamas de Sunfyre, escapando também das garras e dentes do dragão de Aegon. Lady Bella e Mundência, então, em um ataque, conseguem ferir Sunfyre pelas costas, abrindo mais uma ferida enorme e rasgando o que restava da sua asa machucada. O que segue é que, após esse golpe, Sunfyre consegue acertar os olhos de Mundência com uma labareda enorme e o locutor acredita que aqui o dragão de Bella ficou cega. Mas mesmo assim, ambos os dragões continuaram a lutar. Presos um ao outro, os dragões despencavam dos céus enquanto trocavam garras e mordidas. Mundência mordendo ainda mais o pescoço de Sunfyre, enquanto o Dourado rasgava o dorso do dragão rival com suas garras. Ao se aproximarem do solo, Mundência tentou bater suas asas desesperadamente para se desvencilhar das garras de Sunfyre, porém os seus esforços só serviram para amortecer a queda. Já em solo, os dragões continuaram a luta. Porém agora Sunfyre pressionava Mundência com seu peso, e a agilidade da dragão mais nova não servia de nada sob o tamanho de Sunfyre e suas garras. Logo o dragão de Bella ficou imóvel, Sunfyre deu um urro de vitória e tentou se levantar, mas desabou no chão enquanto o sangue quente jorrava de suas feridas. Aegon tinha pulado da cela, 6 metros de altura enquanto os dragões caíam, e assim, na queda, quebrou suas pernas. Lady Bella continuou na cela de Mundência durante toda a briga. Queimada e ferida, ela teve forças para desfazer as correntes da cela e se afastar enquanto Mundência agonizava em seus momentos finais. Alfred Broom, que assistia à luta entre os outros membros das forças de Aegon, tentou sacar sua espada para matar Bella, mas foi repreendido por Tom Língua Presa, que levou Bella para o Maester. Após esse embate, Sunfyre nunca mais voaria de novo, assim como Aegon jamais caminharia novamente. E nesse ponto da história, Rhaenyra havia fugido de Porto Real com a confusão que se desencadeou na capital. E o destino de Rhaenyra?
Pedra do Dragão. Ao chegar, é dito que Rhaenyra riu ao ver o estado de Sunfyre e teria dito que precisava agradecer a quem fez tal obra. Porém, no relato de Cogumelo, o tom de Rhaenyra é mais triste e comedido, onde ela diz como foi que chegou a isso, ao se deparar com o dragão de Aegon. E aqui eu não tenho dúvidas que a Rhaenyra seguirá o relato de Cogumelo na adaptação da HBO, afinal não se pode ter nenhuma sombra de maldade pairando sobre a queridinha dos roteiristas. Porém no livro, os relatos convergem no que se segue. Aegon aparece de uma sacada e recebe a irmã levada até lá em uma cadeira. E o que a gente tem na sequência é um dos melhores diálogos que Fogo e Sangue consegue proporcionar pra gente. Irmã, diz Aegon. Irmão querido, eu estava torcendo pra você ter morrido, responde Rhaenyra. Depois de você é a mais velha, responde Aegon. Que bom que você se lembra disso, aparentemente somos prisioneiros seus, mas não creio que você vá nos deter por muito tempo. Meus senhores leais vão me encontrar. Se eles procurarem nos 7 infernos, talvez, disse o rei enquanto os homens arrancavam o filho de Rhaenyra de seus braços. E a cena em que acontece na sequência entra para os momentos também mais aguardados da série por muitos e temido por outros. É dito que Aegon entrega a Rhaenyra a Sunfyre, porém o dragão não se interessa pela oferenda. É então aqui que Alfred Bloom espeta um dos seios de Rhaenyra com uma adaga e o odor de sangue atiça o dragão, que cheira sua graça e despeja um jorro de fogo de surpresa. Rhaenyra só teve tempo de levantar a cabeça e gritar ofensas a Aegon por uma última vez, antes que as mandíbulas de Sunfyre se fechassem ao seu redor, arrancando um braço e um ombro. Uma das fontes de Fogo e Sangue conta que Sunfyre devorou Rhaenyra em 6 mordidas, deixando apenas a perna esquerda a partir da canela para o estranho. Também é dito pra gente que o pequeno Aegon foi forçado a assistir tudo, em choque e imóvel pelo que presenciava perante aos seus olhos. Ele ainda meça e não soube lidar com o que via, e ela mesma arrancou seus próprios olhos ao ver a cena. Olha gente, é uma cena pesada e eu acredito que a série terá poucos momentos que chegarão aos pés dessa cena, por vários motivos obviamente. Porém, o que é o mais forte pra mim é um dos que Emma Darcy mesmo compartilhou durante uma entrevista nos bastidores do episódio 6 da segunda temporada. Emma reflete em retrospecto como os dublês que protagonizam a cena da enfática tentativa de domar-se Smoke e são ateados em chama pela produção da série. Emma diz que, apesar de pensar que poderia fazer tudo, não estaria preparada para ser posta em chamas. Ninguém contou o fim de Rhaenyra para Emma aparentemente. E a cena em si será uma surpresa desagradável tanto para a personagem quanto para quem a protagoniza. Além disso, em outra entrevista, Emma relata que lidou por parte da sua vida com o luto de maneira intensa, algo que também é presente durante toda a história da personagem que traz a vida nas telas a partir da segunda temporada. Aegon ainda acreditava que Sunfyre se recuperaria e voaria novamente, porém pouco depois do então encontro com sua meia-irmã, Sunfyre recusaria qualquer alimento. O dragão faleceu de suas feridas no 9º dia da 12ª lua. Meus caros, essa foi a história de Sunfyre, que com bastante simbolismo representa o declínio da casa Targaryen. A luta final entre Sunfyre e Mundenser representa um confronto entre os astros Sol e Lua, clareza e emoção, indo frente a frente em um combate que rouba praticamente a vida de ambos. A beleza de Sunfyre no início da dança representava o ápice da casa Targaryen, com 18 dragões vivos e o controle total dos 7 reinos. Porém, o quadro final do dragão em seus últimos dias implaca uma dilaceração do poder da casa com a morte dos dragões e a percepção da coroa de forma geral representada nas feridas abertas de Sunfyre. Sunfyre, assim como Aegon, tem uma virada de chave durante a história. Ambos têm seus caminhos completamente retorcidos após a Batalha de Pouso das Gralhas. Ambos refletem as mazelas dos embates sequentes em suas aparências, que podemos resumir no final simplesmente como quebrados. Sunfyre foi o dragão mais belo e matou a rainha, que em sua juventude também foi chamada de a mais bela. Uma rima na história dos dragões de Westeros, tanto os Targaryen quanto as feras em que eles montavam. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e nos vemos na próxima Teoria de Dragão.